dia, amigos, cidadão e cidadã brasileiros e do município de Quatro Barras, a nossa joia rara do Paraná. Meu nome é Edmilson Abreu, todos já me conhecem, como presidente da Câmara de Cidadania de Quatro Barras de Utilidade Pública, uma organização não governamental sem fins lucrativos, que é um órgão fiscalizador que fiscaliza as verbas que vêm do governo federal, estadual para o município, como estão sendo administradas pelo gestor público. Mas hoje eu queria falar de outro foco, que muitos esqueceram, que é evangelizar. O que é evangelizar? Você que congrega em organizações religiosas, católica, cristão, protestante, que fala que é evangelho. Evangelizar é anunciar o evangelho, está escrito lá em Lucas 4,18. O grupo de seguidores de Cristo que se reúne em um determinado lugar para adorar a Deus e receber os verdadeiros ensinamentos. Evangelizar é ajudar uns aos outros. Está escrito em Romanos 16:16. As totalidades das pessoas salvas em todos os tempos está escrito em Efésios 1:22. Agora eu queria falar de outro foco, que há muitas controvérsias por organizações religiosas, que obriga os seus membros a pagar o dízimo, porque senão eles não é aceitos como membro da sua organização religiosa. Você é cristão, filho do Deus único e verdadeiro, do grande arquiteto do universo, do nosso Pai Celestial. Você não precisa pagar dízimo para herdar a salvação e vida eterna. Você é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Para você herdar a salvação, você precisa estar santificado. Que esse foco eu vou falar em outro estudo. O dízimo é a 10ª parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas ofereciam a Deus. Está em Levíticos 27, 30, 32, Hebreus 7:1. O dízimo era usado para o sustento dos levitas, está em Números 18, 21 e 24, e dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, está em Deuteronômio 14, 28 e 29. Lá em Deuteronômio, no capítulo 12, 17, das tuas cidades não poderá comer o dízimo do teu cereal, do teu vinho, e nem do teu azeite, e nem os primogênitos das tuas vacas, e nem das tuas ovelhas, e nenhuma das tuas ofertas motivas que houveres prometidos, nenhuma das tuas ofertas voluntárias, e nem as ofertas das tuas mãos. Está lá escrito em Mateus, também 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do teu endro, e no caminho não tendes negligenciados os preconceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devereis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Lá em Lucas 11:42, vai ainda de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça, o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Lá em Lucas 18, 12,
jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, 2 vezes por semana, todo verdadeiro cristão, ele deve jejuar e doar aquilo que ele não comeu durante esses 2 dias da semana às pessoas necessitadas. Lá em Hebreus 7:2, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Em Hebreus 7:4, considerais, pois, como era grande, e esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Amados irmãos, filho do Deus único e verdadeiro, que segue a verdadeira palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. O foco 2, a palavra de Deus diz assim: graça. O que é graça? Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Está em Salmo 90:17, Efésios 2:5, em Tito 2:11 e 1 Pedro 3:18. A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Ou seja, tem pessoas que não merecem receber as graças e as bênçãos de Deus. Mas Deus é um Deus de justiça. Ele é um Pai misericordioso que veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Está lá em Salmo 84:11, Romanos 6:1 e Efésios 2:17. A influência sustentadora de Deus que permite que uma pessoa salva continua fiel e firme na fé, que creia em Deus, na sua promessa, na sua palavra. Está em Romanos 5:17, 2 Coríntios 12:9 e Hebreus 12:28. Louvor e gratidão. Salmo 147, versículo 7, Mateus 11:25. Boa vontade, aprovação, mercê, está em Gênesis 6:8, Lucas 1:30 e Lucas 2:52. Beleza, Provérbios 31:30. Bondade, capítulo 12, versículo 10, em Zacarias. De graça e sem ter que pagar nada. Já estava lá no Velho Testamento, lá no início, no princípio, onde tudo foi criado. Em Gênesis 29:15 e Mateus, no Novo Testamento 10:8. Lá em Mateus 10:8, a palavra de Deus diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebei e de graça dai. Em Lucas 4:22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Em João 1:14, o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, ou seja, de Deus. Atos 6:8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
1 Coríntios 9:18, nesse caso, qual é o meu galardão? E que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que lhe dá? Lá em Apocalipse 21:6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, dai de graça, da fonte da água da vida. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. E aquele que quiser, receba de graça da água da vida, sem ter que pagar nada em dinheiro para dar a salvação e vida eterna. Esse estudo continuará no segundo foco na próxima semana. Que a paz, o amor de Deus esteja com todos nós brasileiros, nesse ano que estamos passando, nesses 2 meses agora, que nós não sabemos até onde ainda vai esse Covid-19, que está matando muitas pessoas por causa de uma falha do sistema, dos governos de todo o país, que deixaram as fronteiras abertas. E hoje, pessoas inocentes, idosos, crianças estão morrendo. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Deus está no controle, Deus está no comando. Eu creio e eu tenho fé nessa promessa de Deus.